Olá, meu nome é Bárbara e vamos à palavra de Deus. Vamos ver qual revelação o Senhor nos trará à luz no dia de hoje, amém? Mas antes vamos fazer uma oração rápida para que Deus ele possa estar falando ao nosso coração, para que a gente possa ouvir a voz dele nesse dia. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença e queremos Te pedir. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Queremos ouvir tão somente a Tua voz, que seja o Teu Espírito Santo nos direcionando e falando ao nosso coração, porque a Tua palavra é lâmpada para o nosso pé, para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e nós queremos ouvir a Tua voz nesse dia. Fala conosco, Pai, não aquilo que nós desejamos ou queremos ouvir, mas aquilo, Pai, que nós precisamos e necessitamos ouvir, para que a gente possa andar, Pai, no centro da Tua vontade e do Teu querer. Em nome de Jesus. Bom, amém. Nós vamos continuar então o estudo que a gente começou sobre santidade. E o tema do vídeo hoje é redenção. Significa resgatar, libertar, salvar. É o ato de adquirir de novo. Vamos começar com um texto bíblico que está lá em Lucas, capítulo de número 4, do versículo 16 em diante, que diz assim: Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. E em seguida enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Bom, então, se cumpriu em Jesus isso, né? Que o Espírito do Senhor estava sobre ele e ungiu ele. Para quê? Para tudo isso que a gente leu. Para pregar o evangelho aos pobres. E não é só pobre financeiramente, né? Mas pobre de espírito, né? O que se tornou algo meio pejorativo hoje em dia, né? As pessoas acham que ser pobre de espírito é a pessoa que faz as coisas erradas. Mas é aquela pessoa necessitada no espírito, né? Da palavra de Deus. Aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus e tem necessidades espirituais, né? E enviou também para proclamar a libertação dos aprisionados. É aqui que entra a nossa palavra no tema de hoje de redenção, né? Do nosso vídeo, né? Que Jesus, ele nos resgatou, né? Ele nos trouxe de volta. Quando Adão e Eva comeram o fruto que não deveriam comer lá e desobedeceram, a gente foi vendido para Satanás. A gente foi desconectado de Deus, né? E a gente ficou nas mãos do inimigo, né? Por causa da desobediência, né? A desobediência deles nos afastou de Deus, né? Cortou aquela nossa comunhão que nós tínhamos com Deus, a comunhão inicial. E Jesus, ele veio, então, quando ele morreu lá na cruz, levando os nossos pecados, ele resgatou a gente das mãos do inimigo e nos devolveu a Deus, né? Nos comprou de volta. E não foi qualquer preço, né? Foi preço de sangue. Ele pagou com a própria vida, com o preço do sangue dele, né? No Antigo Testamento, existia uma coisa chamada Ano do Jubileu, que era um período de 50 anos, né? 49, e no 50º ano, né? Que era o ano 50, era considerado um ano sagrado para descanso da terra, né? Eles não podiam plantar nada, e libertação dos escravos. E aonde que a gente vê isso na Bíblia? Lá em Levítico, capítulo de número 25, a gente vai ler alguns versículos, né? Vai pular alguns e vai ler os principais para nós no dia de hoje, tá? Versículo 8 diz assim: Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. Então façam soar o chofar, a trombeta, no 10º dia do 7º mês, no dia das expiações. Farei soar esta trombeta em todo o país. E declarareis santo o 50º ano, e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu. Cada um de vós retornará à propriedade de sua família e para o seu próprio clã. Agora vai lá para o 24, que diz assim: Para toda a terra que possuirdes, estabelecereis o direito de resgate para a terra. Se o teu irmão cair na pobreza e tiver de vender algo do seu patrimônio, o seu parente mais próximo virá a ele a fim de exercer seus direitos de família sobre aquilo que vende o seu irmão.
Aquele que não tem ninguém para exercer esse direito e desde que haja encontrado recursos para fazer o resgate, poderá calcular os anos que deverá durar a venda, e assim restituirá ao comprador o montante referente ao tempo que ainda resta e retomará sua propriedade. Se não tiver meios para realizar essa restituição, a propriedade vendida permanecerá com aquele que a comprou até o ano do jubileu. No ano da libertação, o jubileu, o comprador a libertará para que volte ao seu primeiro dono. Ou seja, quando a pessoa não tinha condições de pagar alguma coisa e ela ia lá e vendia aquela terra dela e depois, quando ela conseguisse dinheiro para quitar aquelas dívidas, ela podia comprar essa terra de volta, era um direito deles, era o resgate, né? E aí, se ela não tivesse essas condições, podia ser um parente mais próximo dele que tivesse essas condições, podia ir lá e comprar, resgatar. Era o direito do parente mais próximo também, e da pessoa. Agora, se nenhum nem outro conseguisse, existia então esse ano do jubileu para isso. Nesse ano, tudo que foi vendido, tanto pessoas como terras, né, tanto como os israelitas, como as terras deles, eram restituídos para eles, né, eram devolvidos então nesse ano, era um ano de libertação total. E agora vai lá pro 39, diz assim: se o teu irmão se tornar pobre estando contigo e vender-se a ti, não lhe imporás trabalho de escravo, será para ti como um assalariado ou hóspede e trabalhará contigo até o ano do jubileu. Então sairá da tua casa, ele e seus filhos, e voltará ao seu clã e à propriedade de seus pais. Na verdade, eles serão meus servos, pois os fiz sair da terra do Egito e não devem ser vendidos como se vende um escravo. Então a pessoa ia lá e se vendia, né? Comprei algo de você, não tenho condições de pagar, vou me vender para você como um escravo. Era assim que funcionava antigamente, entendeu? Mas Deus não queria isso pro povo escolhido, né? Pro povo de Israel. Então Deus falou, não vai pegar a pessoa como escrava, vai pegar a pessoa como um trabalhador assalariado, né? E aí essa pessoa trabalharia para outra até esse ano do jubileu, onde ela seria dispensada daí, entendeu? Digamos que a dívida dela fosse muito grande e ela teria que ficar mais tempo trabalhando para pagar a dívida. Então, se vocês ouvirem algum barulho é porque começou a chover agora, tá? Então, nesse ano era perdoada essa dívida e a pessoa ficava livre, para ela poder voltar para a família dela e não precisar mais trabalhar para pagar a dívida dela. A gente viu o que acontecia nesse ano. Todos os israelitas que se tornavam escravos eram livres nesse ano, eram libertos nesse ano. Era um ano onde se proclamava a libertação de todas as pessoas. Era o ano de resgate, então, né? Era a libertação de todas as pessoas. E isso era proclamado por todo o povo. E eles tocavam uma trombeta, ou seja, eles comemoravam, né? Era um ano de alegria para eles. Eu tô querendo explicar para vocês com isso. Eu tô querendo explicar o que significa redenção, né? Então era isso, redenção era a libertação, né? E foi isso que Jesus ele fez por nós lá na cruz. Quando ele morreu lá na cruz, ele resgatou a gente, então ele pagou o preço do resgate, porque a gente não teria condições de pagar esse preço, porque os nossos pecados eram muitos, a nossa dívida, ela era extraordinariamente grande e a gente não teria condições de pagar. Então quem pagou foi o Senhor Jesus. Ele veio e nos resgatou com o sangue dele, ele pagou esse preço e nos libertou então do pecado. Lá em Colossenses 1:13 diz assim: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então ele veio para nos resgatar, é isso que significa redenção. Espero que vocês tenham entendido então, né? Era essa mensagem que eu tinha para vocês hoje, que Jesus, ele veio, foi ungido pelo Espírito Santo para nos trazer as boas novas, essa notícia de redenção, né? Essa alegria de que a gente foi redimido, a gente foi resgatado por ele. A gente tinha sido vendido, a nossa dívida ela era extremamente grande por causa dos nossos pecados e o único que conseguiria pagar ela, então a gente já não conseguia mais pagar, era Jesus, né? Então ele veio e pagou a nossa dívida, né? A gente conseguia pagar só aos pouquinhos. Eu vi uma pastora explicando isso, né? É como se a gente tivesse comprado algo muito, muito, muito caro, parcelado, né? E toda vez a gente pagava um pouquinho daquela parcela e tinha muitas ainda e muitas. E aí veio aquele
que podia pagar no débito, né? Que chegou lá e nos resgatou, né? Através do sangue dele, nos comprou de volta para Deus, né? E é por isso que a gente deve viver em liberdade hoje. A palavra de Deus diz, né, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A gente não deve mais, como diz a palavra de Deus, se colocar debaixo de jugo de maldição de novo. A gente não deve mais voltar para o pecado. A gente deve permanecer na presença de Deus, onde a gente tem liberdade, né? Liberdade de viver na presença dele, né? A gente foi livre de todos os pecados. E como que faço isso? É simples. Se você pecou, você faz uma oração dizendo que você crê na obra dele lá na cruz e se arrepende do que você fez, porque é importante você se arrepender. E aí você confessa o que você fez, tanto para Deus como para a pessoa que você precisar confessar. E aí ele te perdoa, porque a palavra de Deus diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Agora, para finalizar, a gente vai lá para Isaías 61, versículo 1 em diante, que diz assim: Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Então é para isso que Jesus veio, né? Para cuidar de quem estava com o coração quebrantado, para anunciar as boas novas para aqueles que estavam mal espiritualmente, distantes de Deus, né? Proclamar liberdade aos cativos, né? Quando a gente tá no pecado, a gente fica preso por aquilo, a gente fica numa prisão espiritual, né? E fica preso nas garras de Satanás. Ele pode fazer daí o que ele quer com a gente, porque a gente está preso naquele pecado. Por isso que a gente tem que confessar os nossos pecados e crer que Jesus, ele nos perdoa, né? Liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, né? Então aqui o ano aceitável do Senhor, né? Esse ano é o ano aceitável do Senhor, né? É o ano do jubileu lá, do resgate, né? Então era esse o vídeo que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, essa palavra, que a gente foi resgatados, né? Por Cristo, nós somos redimidos por ele, né? E então o versículo base, que eu até acabei esquecendo de ler, que era para mim ler primeiro, ele está em Isaías mesmo, 41, versículo 14, que diz assim: Não temas, ó verme de Jacó, ó povozinho de Israel, pois eu mesmo te ajudarei, proclama Yahvé o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel. Então saiba que o Senhor, ele é teu Redentor, ele te resgatou, ele comprou você de volta, para que você possa viver uma vida plena com ele, em abundância, como diz a palavra do Senhor, né? E para que a gente tenha a vida eterna. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau!